Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for ouvir o vídeo. Que esteja tudo bem com você. Convido você que não é inscrito no meu canal a se inscrever. Se gostar, deixe seu like, compartilhe na rede social. Convido você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, a conhecer a história da Rainha Esther. Quem foi a Rainha Esther? A sua vida, a sua história, o grande livramento que veio ao povo judeu através dessa rainha. Amém, pessoal? Se você conhece a história, ouça de novo. É uma linda história, uma história de salvação. É uma história também que nos traz grandes mensagens. Amém? A Rainha Esther, o livro da Rainha Esther está na Bíblia. Tá? Você que não conhece, acredito que a maioria dos cristãos conheçam, né? Aqueles que procuram conhecer as escrituras, né? Examinar as escrituras. É uma linda história, tá? Uma história de salvação, uma história de exaltação daqueles que andam e temem ao Senhor. Amém? O livro da Rainha Esther começa falando do rei Assuero. O rei Assuero, ele era um imperador, né? Imperador da Pérsia e da Média, né? Que na época havia subjugado grande parte do mundo, né? Então, pessoal, esse rei Assuero, esse império persa também dominou e levou cativo o povo de Judá, né? Sabemos que a tribo de Benjamim também constituía, né, o reinado de Judá. Amém, pessoal? Porque o reino de Israel foi dividido, né, como nós vimos em vídeos anteriores, no reino de Judá e no reino de Israel. O reino de Judá ficou sendo capital Jerusalém, e o reino de Jerusalém, o reino de Israel, capital Jerusalém. Perdão, pessoal, capital Samaria. Reino de Judá, capital Jerusalém. Então, essa parte aqui do reino de Israel é a parte da tribo de Judá, do reino de Judá, que foi levado cativo pelo esse império aqui, tá? Dos medos e persas, ou persas e medos. Começa assim no capítulo 1, pessoal. Vamos lá, né? Ao que interessa, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele rei Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, nós vemos aqui desde a Índia até a Etiópia. Você vê a grandeza desse império, né? Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, eu vou falar com minhas palavras, ele faz um convite a todos os seus príncipes, né? Aos seus grandes, né? E a todo o povo, para mostrar a riqueza da sua glória. E essa festa esplendorosa, né? Ia durar nada mais nada menos, pessoal, que 180 dias. Amém? Então aqui a Bíblia vem descrevendo, né? Esta tapeçaria de pano branco, verde e azul, né? Os reis estavam bebendo lá em taças de ouro. Isso aqui até o versículo 9, tá? Até o versículo 9. No 10 em diante, nós vemos aqui a pequena passagem, né? Da Rainha Vasti. A Rainha Vasti havia se casado com o rei Assuero, né? Mas quem era o rei, né? De fato, de direito ali do império, era o rei, não a rainha.
nesse caso aqui. Bem, a rainha Vasti, aí eu vou ler aqui para ficar melhor, né? A partir do versículo 10. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bizta, a Arbona, Bigta, Abaquitá, Zetá e Carcas. Os 7 é uns nomes complicados, né, pessoal? Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, né, a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti, ela se recusa, né, vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então, nós vemos aqui uma mulher que na sua aparência a Bíblia descreve como uma mulher bonita, mas uma mulher nécia, uma mulher tola, né? Não se sabe exatamente qual o motivo, mas eu acho que foi um grande plano de Deus, né? Para a salvação do povo dos judeus e para a exaltação do seu povo, mesmo lá no cativeiro. Amém? Então, o rei se enfurece, né? Então ele pede conselho, o que ele deveria fazer com essa rainha. Então os conselheiros, né? Se bem parecer o rei, diz assim: saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Então aqui, né, os conselheiros falam assim: o rei, constitui outra rainha, manda essa mulher embora, né? E ela deu sorte ainda de não ser condenada à morte, né? Podia respeitar grandemente o rei. Então o rei, ele dita também um decreto a todos os povos, nações, né, ali que estavam sob seu jugo, que as mulheres não desrespeitassem seus maridos, né? Que obedecessem seus maridos, para que aquilo ali foi muito grave que a rainha fez, né? Os conselheiros chegam, ó, a mulher vai querer agora destratar seu marido, né? E a família pode cair por terra, né? E causar um grande estrago na sociedade, na família, né? No próprio império, né? Que é a base da nossa sociedade, querendo ou não, há muitos contras, né? Há um levante aí para se praticamente destruir a família, né? Eles falam que a família tradicional não pode existir mais, tem que ser uma coisa diferente, mas não, tá, pessoal? Deus constitui a família, homem, mulher e filhos. O que sai disso Deus, ele vai permitir, Deus está permitindo, mas Deus condena isso, amém? E Deus vai cobrar. Deus cobra e cobrará e sempre vai cobrar. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Então, no capítulo 2, diz assim: Assuero casa com Esther. Então, passou essas coisas, né? O rei manda vir moças virgens, né? E que ele se agradasse, ele iria escolher sua rainha, então, né? Uma nova rainha. Aí a Bíblia conta, lá no versículo 5, que havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filho de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filho. Então nós vemos aqui, conhecemos dois personagens, né? Mardoqueu, pai, tio, mas na verdade se tornou pai de Esther, porque criara ela, né? Judeu,
tá? Então Esther era judia, seu tio, seu pai adotivo, era judeu, amém? Então ele toma conhecimento e ele sendo um homem temente a Deus, também um homem sábio, ele pega sua filha, sua sobrinha, e diz assim, ó, leva a Esther lá para também passar lá pelo teste. Lá no versículo 17 diz assim, o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, lá no versículo 17, o rei escolhe Esther. Nós podemos dar a entender aqui que Esther era bonita, tudo bem, mas o rei poderia escolher outra. Mas não era plano de Deus. O plano de Deus era que o rei escolhesse Esther. E nós vamos ver o porquê. Né? Esther, porém, não declarava. Mardoqueu, sabiamente, fala para ela: Esther, não declara seu povo. Né? Evita para falar a sua descendência. Não fala que você é judia. Aí, no versículo 21, tem uma pequena história aqui, que diz assim, Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dois guardas da porta, Bigtan e Teres, ou seja, dois guardas que tinham acesso ao rei, eles queriam matar o rei. Mardoqueu podia dar de ombros, né? Ele estava ali como cativo, escravo, né? Chegava a ser um escravo, né? Propriamente dito, mas estava ali contra a sua vontade, né? Era um servo, né? Subjugado ali por um império. Ele podia muito bem virar as costas, mas Mardoqueu, ele vai lá, ele faz saber a rainha Esther. Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu, né? Esther vai lá, rainha, conta ao rei, ó, estão querendo te matar os dois guardas. Então esses dois guardas, eles são enforcados, amém? Aí aparece um outro personagem chamado Amã. Amã exaltado, ele cria um ódio contra Mardoqueu. Nós vemos aqui um inimigo se levantando. Quantas vezes na nossa vida parece que tudo vai dando certo e de repente aparece aquele inimigo, aquele adversário do nada, né? Então, a Bíblia ela vai dando exemplos através dos seus personagens aqui. Porque essa história aqui, pessoal, não é fictícia, é uma história real, tá? Isso aqui não é uma historinha que alguém inventou, não. Isso aqui foi fatos reais que aconteceram. Então esse Amã, ele é exaltado pelo rei. Ele era um agagita, né? De Agag. E ele fica acima dos outros príncipes, né? Ele fica como sendo quase um segundo ali no reino, né? E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isto de dia em dia, não lhe dando ele ouvidos, ou fizera saber a Amã. Ou seja, Amã fica sabendo que Mardoqueu não se inclina. Aí ele descobre a origem de Mardoqueu. Então ele intenta não só matar Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Porque o povo de Amã era inimigo do povo de Israel. Amém? Então ele começa a arquitetar, ele começa como ele estava ali sendo exaltado, né, perante o rei, ele lança sorte. O rei Assuero, ele lançou isto é sorte, perante Amã, né? Então Amã podia fazer ali um pedido, né? E Amã, ele vai lá e faz a cabeça do rei, ó, existe espalhado aí um povo que não, em todo o reino, né?
que não respeitam a lei, que são diferentes, né? Então ele faz o rei assinar e selar com seu anel um decreto para que fossem mortos todos os judeus. Então, pessoal, olha que coisa terrível, né? O inimigo. O inimigo se levanta furioso contra o povo de Israel. Mas Deus é fiel até o fim, né? A rainha Esther, ela não foi levantada rainha só por ser levantada. Deus tinha planos, assim como Daniel também, né? Foi levantado lá para que Deus tem planos na nossa vida também. Deus tem plano na sua vida, amém? Então o povo, os correios, aí eu vou pular lá para o 15, os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se sentaram a beber. Porém a cidade de Suzã estava numa confusão, né? Estava ali num tipo uma festa. Então os judeus tiveram um certo tempo. Lá no capítulo 14, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então ele vai até a porta do rei, né? Ele vai até a porta do rei, um pano de saco. Isso é adoração, tá? Era um tipo de adoração quando o judeu rasgava suas vestes, né? E vestia um pano de saco, né? Então esse é sinal de adoração, sinal de súplica, sinal de que aquele homem ali estava, ou mulher, né? Estava ali em grande consternação, né? Estava ali clamando a Deus. E ele vai até a rainha Esther, né? E fala: será que não foi por isso que Deus te levantou, rainha? Se você virar as costas para o seu povo, Deus vai livrar o povo de outra, talvez Deus livre o seu povo de outra forma agora, né? E você, né? O que você vai acontecer com você e sua parentela? Então a rainha Esther pede que os judeus façam, né, um jejum. Ela diz assim: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Ou seja, Esther também era uma mulher de Deus. Ela vê que ali ela tinha que entrar num jejum e oração por 3 dias, 3 noites, né? Para entrar em contato com Deus, né? Sentir aquela presença divina, amém? Esther, então, ela tem essa coragem de arriscar sua vida para salvar seu povo. Ela podia muito bem virar as costas. Ela sendo rainha, provavelmente não iriam matar ela. O rei não ia permitir. Acabou, ponto final, né? Mas Esther, ela entra na presença do rei, né? Ela cria um estratagema e já convida também Amã para 2 banquetes, né? Então ela se veste, né? Aí aqui, vamos ler o 5. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de seus vestidos reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? O qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei, e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei a Amã e ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição, e se te dará? E qual é o teu requerimento, e se fará, ainda que seja a metade do reino? Então respondeu Esther: minha petição e requerimento é: se achei graças aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, conceda-me
a minha petição e tornar-me o meu requerimento. Vem o rei com Amã ao banquete que eis de preparar, e amanhã farei conforme mandado do rei. Então Amã, quando ele sabe desse convite, né, ele recebe esse convite, ele se enche, né? Ele começa, nossa, daqui a pouco eu sou o próprio rei, né? Mas ele construiu a sua vida, né? A sua vida em cima que da areia. Ele foi lutar, ele foi guerrear contra o Senhor dos Exércitos. Olha o que acontece com Amã. Um homem que era segundo do reino, né? Um homem que estava sendo exaltado. Ele vai lá perseguir um que não estava nem aí, né? Era um homem comum ali. Tudo bem que ele era o pai adotivo da rainha, mas talvez isso não contasse muito, né? Amã era o maior dos príncipes, né? Foi exaltado pelo rei. E só que no 6, lá no capítulo, eu vou pular lá para o capítulo 6, pessoal, que diz assim: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Então ele lê aquela história da conspiração, né? E ele fala assim: e o que foi feito, né? Qual honraria esse Mardoqueu recebe? Falaram nada. E então ele determina que Mardoqueu ele diz lá no versículo 10: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido do cavalo como disseste, faze-o assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma descarrie de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido do cavalo e vestiu a Mardoqueu, e levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, enojado, coberta a cabeça. E coberta a cabeça, né? Com vergonha, né? Porque ele deu esse conselho pro rei, né? Ele chega pro rei e fala: não, esse homem tem que ser honrado, né? Então ele fala: então cumpre aí que você tá falando, né? Aí contou ele a mulher, né? E todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zé e sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu diante de quem já começaste a cair é da semente dos Deus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegando os eunucos do rei, e se apressaram a levar a mão o banquete que Esther preparara. Esther denuncia Amã. Capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rei Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. E era verdade, pessoal. Se a rainha chega pro rei e fala assim: eu quero a metade do rei, você está me oferecendo, ele tinha que cumprir. A palavra do rei tinha que valer. Ele não podia voltar atrás, né? Então ela chega e clama, né? Então ela responde: se achei graça a teus olhos, e se bem pareceu o rei, desse-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por serva nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei a Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Né? Quem é essa pessoa que me instigou, né, a assinar tal decreto? Né? É mais ou menos isso que ele está perguntando. Porque possivelmente ele ensinava muita coisa, né? Então ele deve ter esquecido. Disse Esther: o homem o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que o mal já era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther.
Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então, pessoal, o que acontece com Amã? Ele, no seu desespero, para implorar pela sua vida, ele encosta lá, ele prostra onde a rainha Esté estava, e não podia, né? Era lá a rainha não podia chegar perto da rainha. Com exceção do rei, claro, né? Então, ele deu a sugestão: ó, a forca está preparada. Ele tinha mandado fazer uma forca enorme, né? Para Mardoqueu, né? Então ele vai, então enforca lá na própria. Então Amã enforcado na própria forca que ele mandara fazer. Amém? Uma forca de mais ou menos 25 metros, né? 50 côvados. Então naquele mesmo dia, o rei Assuero, né? E a Esté, casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Ou seja, a rainha Esther vai e fala, né? Mardoqueu é meu pai, né? Meu pai adotivo, né? Meu tio, meu parente. Então o rei o bota como o segundo do império. Olha como é que Deus levanta o seu. Levanta aquele que está batido, né? Então Mardoqueu, primeiro Mardoqueu, ele é exaltado lá por ter salvado a vida do rei, né? Então ele passa por toda a cidade lá no cavalo do rei, no carro do rei, né? Então o povo começa a conhecer Mardoqueu. E depois o rei dá o anel para ele, né, de poder. Então todos os reinos, os outros príncipes, né, das províncias, começam a temer Mardoqueu. Então é o seguinte, Mardoqueu pede, né, Esther pede o seguinte: ó, a gente quer se defender. Então o rei fala: não, pode se defender, porque a ordem dele não podia voltar atrás com a ordem. Então todo o reino foram mortos, né, os inimigos dos judeus, né, que aproximadamente 75 mil homens, que estavam com a intenção de matar, exterminar, né, todo o povo de Israel. Amém? Os judeus matam seus inimigos, né, lá no capítulo 9. Então eu tô aqui resumindo, né, a história da rainha Esther. Espero que vocês estejam gostando. E Mardoqueu, então, ele decreta a festa do Purim, que significa sorte, né? Porque foi lançado sorte. Então ele determina que todo o povo judeu, né, que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como dizem que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto e dia de folguedo, para que fizessem dias de banquetes de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Amém? Então isso é uma festa judaica, né, que existe até o dia de hoje, por causa desse grande livramento a qual Deus usa seu servo Mardoqueu e a rainha Esther, né? No capítulo 10, para finalizar: depois disto pôs o rei Assuero tributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Oh glória! Então, pessoal, aqui nós vemos um homem temente a Deus, um homem que acreditava profundamente que Deus era capaz de livrar o seu povo, não só ele, não só sua sobrinha, mas todo o seu povo, de tão
grande tribulação que vinha pela frente. Mardoqueu não se desespera, Mardoqueu não sai correndo, Mardoqueu não murmura contra Deus, Mardoqueu entra em clamor a Deus, e assim devemos proceder. Quando depararmos com tamanha tribulação, devemos sim entrar em jejum e oração, né? Pedir que orem pela gente também. Mas nós devemos orar. O primeiro passo é nós orarmos. Foi o que Mardoqueu fez. E o Deus o exaltou de tal forma que só o próprio rei, né, Assuero, que era o imperador, estava acima dele. É uma história profunda, né? Então Deus usa a rainha Esther, uma mulher também sábia, porque ela fora criada pelo seu tio, que era um homem sábio, e se tornar uma mulher sábia, e não vira as costas para o seu povo. Então nós devemos proceder da mesma forma. Quando formos abençoar, devemos abençoar. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da história da rainha Esther, tá? Uma história muito bonita. Se vocês quiserem depois, vocês mesmos leem na Bíblia, na história completa. Eu recomendo, tá? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu joinha aí, pessoal. Compartilhe nas redes sociais, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.